Sejam muito bem-vindos ao PIB Talk, o podcast da primeira igreja batista pioneira em Blumenau. Eu sou o Fábio. E eu sou o Álvaro Triano. E alguns episódios atrás eu soltei uma piada aqui de um comediante cristão que ele falou que Deus não gosta de adolescente, né? Fiz umas brincadeiras ali relacionadas à Bíblia. E hoje a gente tá aqui pra descobrir se Deus gosta de jovem também, Álvaro. O tema hoje é juventude, né? Mais especificamente juventude batista. Assim, todas as vezes que eu escuto falar de juventude, eu lembro de um episódio de Chaves. Eita, né? Se você é jovem ainda aqui, esse mesmo? Exatamente, a musiquinha do Chaves, né? Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Realmente. E alguns passam dessa fase toda até velho será na juventude, hein? Brincadeiras à parte. Hoje estamos aqui com a esposa de um grande amigo meu, o Jonatas, que esteve conosco no episódio sobre inteligência artificial, a grande Lucinéia Ronef, ou, para os mais próximos, Neia. Aê! Sim, Deus ama os jovens. Já respondi o que precisava, né? Mas, e aí, Neia, galera? Quero que você se apresente, diga de onde você veio, do que você se alimenta, o que você gosta de fazer. O que você faz, com o que você trabalha. Quem é a Neia? Isso é difícil. É difícil, né? Então, como você falou, eu sou a esposa do Jonatas. Somos casados há 3 anos. E eu moro aqui em Blumenau há 6 anos. 6 anos. E eu sou formada em matemática, professora. Olha só. Não desconfiava disso. Uma matemática. Sou do oeste de Santa Catarina, natural. De lá eu me formei em matemática, fui para Florianópolis. E aí, Floripa, eu também dei aula lá, trabalhei e estudei, comecei física. Outra coisa. E aí, lá eu parei física e aí eu recebi o convite da Jumap, né? De ser missionária da Jumap Integral. Eu era voluntária. Então, eu fiquei de 2011 até 2016 como voluntária da Jumap. E aí eu recebi o convite. 2017 eu fui para Curitiba. A sede da nossa convenção é em Curitiba. E aí depois, o pastor Alex, não sei se vocês lembram, ele veio para Blumenau e aí nosso escritório da Jumap veio para Blumenau, né? Então, aí a gente veio e estamos aqui até hoje. Desde então, 2019. Se deslocou de Curitiba para Blumenau, né? Isso aí, para trabalhar aqui, né? E para os nossos ouvintes que não conhecem, explica pra gente o que é a Jumap. Então, a sigla, literalmente, é Junta de Mocidade e Adolescente. Mas a gente normalmente não usa mais, porque mocidade já é um negócio muito passado, né? Desde 1950, né? É chamado de mocidade. Então, a gente não enfoca muito nessa palavra, mas como o Jumap pegou muito, não tem como a gente mudar, né? Então, tem gente que chama junta missionária, né? A gente vai tentando, mas o original é junta de mocidade. Porque há muito tempo atrás, mocidade era como chamava Ministério de Juventude nas igrejas, né? E a nossa convenção, ela tem um costume de chamar de juntas os setores. Então, por isso que é junta, né? Tem a Jufemi, tem a Jumap, tem a Jevan, tudo são juntas, né? Então, por isso que é Jumap, Junta de Mocidade e Adolescentes da Pioneira. Da Convenção Batista Pioneira. Legal. Não é, Fábio, Mocidade Independente de Padre Miguel. Escola de samba lá do Rio. Tu que é carioca, tu pode confundir com a Mocidade, que é uma escola de samba. Verdade, né? Verdade. E não tem só gente jovem lá na Mocidade. Não, aqueles dias no Impacto, a televisão lá da Gaúcha fizeram ao vivo, né? Lá durante o Impacto vieram, gravaram. E aí eles colocaram, eles acho que procuraram no Google... Como é que era? Juventude Apostólica. Romana, né? Era um negócio assim, muito fora. Né? E tava lá como sigla. Presidente da Juventude Apostólica. Acho que tinha até pentecostal junto. O final era pentecostal. Ai. Mas, aproveitando, né? Lembrei agora, né? Falou de mocidade, realmente eu lembro quando eu era adolescente, uma igreja lá no Rio de Janeiro que eu era,
o jovem chamava de mocidade também na época. Eu lembro disso. Não é tão antigo assim, não é? O grupo de jovens era muito conhecido dentro da igreja brasileira de mocidade, Mocidade. né? Sim. E o que a Jumap faz? Né? Eu sei que existem várias frentes de trabalho da Jumap. Inclusive, uma delas foi o meu primeiro retiro de casais. Também estou casado com a minha esposa faz pouco tempo, 3 anos também. Engraçado. A gente casou no mesmo ano. Vocês casaram antes da gente. Nós casamos um mês antes. Um mês antes. E aí, foi o meu primeiro retiro de casais que a Jumap também organiza. Eu queria que você falasse pra gente também quais que são esses trabalhos. Claro. Então, a Jumap, ela não faz o mesmo trabalho nem o papel da igreja, mas ela é uma ferramenta que apoia as igrejas, né? Então, tudo que a gente pode fazer para ajudar um ministério, para ajudar um líder, formar um líder, ou ferramentas que auxiliam, né, no Ministério de Jovens, Adolescentes, então a gente tenta fazer. O que a gente faz hoje? A gente hoje faz os retiros, que daí são o Acanzeca, que é o acampamento de adolescentes, o Congresso, que é o acampamento de jovens, a Conferência Impacto, que é a conferência para toda a igreja, né? Cada um tem a sua história de como que foi surgindo. O Acanzeca e o Congresso são os bem antigos. O Acanzeca já tem 50 anos e o Congresso já tem 100 anos. Que a gente fez 100 anos, então o Congresso já tem 100 anos. É o mesmo tempo da Jumap, né? Então, o Retiro de Casais, a Conferência Impacto, tem outros, a Canzão, o Beach Camp foram surgindo, né, depois, assim. Mas, e aí além dos nossos eventos, né? A gente chama de eventos, mas a gente não gosta do sentido literal de um evento. Mas chamamos de evento, né? Que a ideia não é ser só um evento, mas é realmente ser relevante e trazer, né, palavras, trazer momentos que realmente façam diferença na vida dos nossos jovens e adolescentes, na questão de vocação, na questão de missões, né? Aquilo que às vezes na igreja a gente não consegue. Né? Aquela coisa de um retiro, do impacto, de trazer coisas novas, né? Que a gente não acha na igreja local. Além disso, nós temos os materiais. A gente trabalha com devocionais para líderes e para jovens, né? Essa foi uma necessidade que surgiu da gente visitando as igrejas. A gente visita as igrejas e uma das coisas que os líderes mais falavam, né, ou compartilhavam, né, de dificuldade era encontrar materiais para estudar com a sua galera. Porque tem muito material, mas muitas vezes não é um material que é aconselhável, ou né, uma boa indicação, ou não é totalmente ok, né? Então, conforme a nossa realidade, a gente começou a fazer materiais. A gente foi vendo, isso deu certo, isso não deu. Então, cada ano a gente tenta melhorar, a gente vai pedindo feedback. E é um material escrito pela nossa galera, pelos nossos pastores, por jovens que a gente às vezes conhece, que já tem uma maturidade, né? Então, todo mundo escreve. Então, todo ano a gente tem devocional para jovem, para adolescente e para casais. E para os seus líderes também poderem trabalhar com esse material, né? Então, isso é muito uma ferramenta para eles trabalharem, né? É uma indicação que a gente tem para os nossos ministérios, mas não é obrigatório. Quem quiser, compra. Quem não quiser, não usa, né? Além dos materiais, a gente também tem uma escola, a Escola Hangar. Não sei se vocês já ouviram. Não, ainda não conheci. São treinamentos. Ela não existe um lugar fixo, mas são treinamentos para líderes. Então, a gente já fez Hangar. Durante os nossos retiros mesmo, a gente leva, às vezes, alguém para treinar. Então, por exemplo, no retiro de adolescentes, a gente faz uma escola de líderes junto, né? E tenta treinar líderes para voltarem para sua igreja e, né, trabalharem durante o ano. A gente faz online, né? A gente já fez... Na pandemia, a gente fez muitos online. Deu muito certo. A gente fez sobre homossexualidade, sobre... Aquela época, a Igreja do Futuro, sobre comunicação. Aquela época estava muito em alta, né? Então, online dava muito certo, assim. Deu uns 2 anos ali, a gente fez muito online. Esse ano, a gente fez um em Juí, foi um final de semana. A gente levou uma escola lá de Brasília e eles treinaram, né? Líderes também. Foi o foco, formação de novos líderes, cuidando de si mesmo. Então, todo ano a gente tenta, as oportunidades e todos os anos a gente tenta levar ferramentas para treinar líderes. Se alguma igreja quiser nos chamar também para ir para a igreja, fazer um treinamento para os seus líderes,
ou começar a ensinar como começar um ministério, a gente também vai, né? Então, a gente tem todo essa equipe, esse apoio para as igrejas, né? Mas aí, nesse caso, a igreja nos procura. Além disso, também, a gente tem alguns projetos menores. Um deles é o Vocari Team, que ele é mais focado em vocação de adolescentes. Então, os adolescentes ficam 1 ano sendo acompanhados online, à distância, por nossos líderes da Jumap, né? Normalmente, esses aí são aqueles que vão para o seminário, aqueles que já têm algo que, né, já tem algo mais forte, e aí eles querem já começar, já querem ter uma direção. Então, a gente tem esse trabalho com eles. Eles participam de um evento servindo, então eles gostam muito de estar junto, de estar trabalhando. É uma formação, né? Então, eles assistem aulas sobre liderança, eles têm várias leituras da Bíblia, que a gente fez um compilado, assim, de principais textos da Bíblia, né? Para eles lerem. E eles também lêem um livro Chamados para Criar. Não sei se vocês já ouviram. É um livro muito bom que fala sobre vocação. Então, esse é outro braço da Jumap, né? É um acompanhamento com adolescentes. E aí, a gente tem outros projetos menores também, mas daí são coisas mais pontuais que a gente faz de vez em quando, né? Não é sempre. Legal. Muito bom, né? Assim, eu não sei o Fábio, mas eu tô descobrindo agora todos esses braços, esse leque da Jumap. Eu conhecia só alguns por conta o Congresso e o Akanzeca por ouvir na igreja, assim, não tive oportunidade no Congresso ainda, mas praticamente minha lua de mel foi num retiro de casais. Porque retiro de casais. a gente estava 4 meses casado, eu e minha esposa, a gente foi para um retiro de casais da igreja ali, de Foz do Iguaçu, muito legal o retiro. É uma oportunidade muito boa, assim, deixar meu testemunho, assim, um trabalho muito legal que a Jumap faz para os casais, esse retiro, o lugar sensacional e as palavras também direcionadas ali para o casamento, né, para casais realmente muito edificantes. Bênção, muito né? E o retiro de casais, eu acho que eu acabei nem falando, né? Ele surgiu assim, muitos jovens estavam casando e aí eles não tinham mais aquela coisa, vou pro congresso, porque, né, o congresso é mais acampamento. E aí eles não estavam mais indo pro congresso, mas eles também não tinham um retiro para eles, né? Então surgiu com a ideia de ser um retiro para jovens casais. Legal. E acabou crescendo tanto que agora vai todas as idades, não é mais para jovem, né? Mas é os jovens fazendo retiro para, né, todas as idades, assim. Muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta, né? É mais uma pergunta minha mesmo, não tá nem roteirizada essa pergunta, uma dúvida minha, assim. Tu falaste que tu és missionária, né? Veio da matemática. Assim, trazendo pra audiência também essa dúvida, no caso, um missionário, por exemplo, tu és uma missionária, mas, assim, para ser missionário precisa ter o chamado, ser vocacionado, né? Mas tu enxerga como é que tu enxerga essa missão, por exemplo? É diferente da missão, por exemplo, de um missionário que vai para outro país, que às vezes é um missionário que é sustentado por doações da igreja. E como é esse teu trabalho de missionária pela Jumap? Ele é sustentado por doações? Como é que funciona, assim, mais ou menos? A Jumap, ela tem o seu sustento. Sim, né? é um trabalho. Então, isso. Assim, então, como que funciona o sustento da Jumap primeiro? As nossas igrejas, todos enviam o plano cooperativo. Não sei se você já ouviu isso, mas a nossa igreja envia o plano cooperativo para a convenção. E aí a nossa convenção recebe todos os planos cooperativos das igrejas que pertencem, e aí eles distribuem para as juntas. No caso, todas as juntas recebem um valor, que é para essas despesas de salários, manutenção. Obviamente não sustenta, né? Não dá para pagar tudo, mas essa é uma forma. Então, a gente tem outras formas. A gente tem a nossa loja, que é uma das formas que a gente arrecada também, né, sustento. Os nossos eventos também, eles precisam ter um retorno, né? Uma parte do sustento da nossa base também. É assim, a parte, então, não é por pessoas que eu fui conversar ou que eu levantei o meu sustento, né? Isso é um sustento vindo da Jumap mesmo. E aí, qual que é a diferença que eu vejo? Eu não vejo diferença na questão do chamado. Eu acho que
a ideia do missionário é ele estar disponível e servir no que for preciso, né? Tem missionários que fazem parte burocrática, outros vão mais na linha de frente, né? Nós, hoje, na Jumap, a gente faz de tudo, né? A gente escreve, a gente carrega caixa, a gente faz parte administrativa, burocrática, a gente conversa com líderes, visita a igreja, leva treinamento, né? Então, eu acho que essa é a ideia do missionário mesmo, assim, é o id mesmo, fazer o que precisa ser feito, né? E então, não sei se eu respondi tua pergunta. Não, acho que sim, deu pra esclarecer algumas coisas. Porque eu via muito missionário como aquele que... eu preciso fazer uma missão fora. E às vezes esquece de fazer a missão dentro, né? Às vezes até mesmo dentro da igreja local. Às vezes dentro da sua própria família. Sim. Né? Precisa se retirar para outro país para ser missionário, digamos assim. Tem esse sonho idealizado da missão, né? Sim. Só sou missionário se eu me deslocar daqui e for para África, por exemplo. For para outro país para... Não. Até assim, para você saber, na nossa convenção tem muitos missionários. Muitos, né? A gente tem as igrejas, que a gente chama de congregações, que são igrejas que não são formadas ainda, que são sustentadas por outra igreja, enfim. Todos os pastores que lideram, eles são missionários, né? Então, eles são chamados de missionários. Mas a gente também tem missionários específicos, como uma missionária que trabalha só com ministério infantil, né? Então, se você precisar um dia de alguma coisa, tem uma missionária para isso, né? Então, na nossa convenção é muito comum ter missionários, né? Acho que a ideia é ser que cuide de áreas específicas, que vá até a igreja, né? Faça o que precisa ser feito. É um pouquinho diferente daquilo de ir para o campo missionário, né? Ah, sim. Uhum. Mas as missões urbanas, né, que chamam, né? Algo mais... Sim. Não tem as missões transculturais, né? Que a pessoa Sim, tem que vai se para outro retirar país para e outro lugar. tem as urbanas, né? É. Entrando já num próximo assunto, que é trazendo mais esse lado da juventude, né? A Neia sabe mais do que qualquer um de nós aqui que lidar com juventude não é fácil. Lidar com juventude nos dias de hoje também, né? Com diversas particularidades, né? E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente de quais são os grandes desafios que você vê, assim, nesse lidar com a juventude de hoje. Sim. Eu acho que sempre quando a gente olha na história, né, a juventude, talvez por todas as gerações, sempre foram vistas assim, né? Como difícil, como... o que vai ser dessa galera no futuro? Rebelde. Até, se a gente olhar poucos tempos atrás, até nós, às vezes, a gente era meio julgado assim, né? O que vai ser deles Sim. quando cresceram? E a gente tá aqui, né? Deu certo. Graças a Deus. Então, eu vejo que as dificuldades mudaram muito, mas não é nada novo, né? Sempre houve dificuldades quando a gente pensa assim, alguém mais velho olhando para jovem adolescente, né? E eu acho que hoje a dificuldade é que tá tudo muito mais acelerado, né? Então, isso é muito mais difícil da gente conseguir trabalhar e ajudar, né? Essa questão da saúde mental, saúde emocional, que tá tudo muito forte. Então, tem coisas, às vezes, que a gente não consegue ir até, né, o ponto de poder ajudar. Então, essa é uma dificuldade, né? Que eu acho que a gente tem bem grande. E por isso que a gente precisa cada vez mais se capacitar, entender, né? Quanto mais a gente entender essa geração, mais a gente consegue ajudar, né? Porque não é que a gente não consegue, é que às vezes a gente não está conseguindo entender para se conectar, né? Então, eu acho que essa é uma das dificuldades de se trabalhar com essa geração, né? E também, né, se a gente para estudar um pouco dessa geração, eles são aquela geração que querem, né, as coisas tudo imediatamente, eles não querem mais estudar, ou eles não conseguem. Não é nem que eles não querem, eles não conseguem mais pegar e ler um livro como a gente fazia, né? Então, a forma que eles estudam é diferente, que eles aprendem é diferente, né? Então, tudo isso para nós que aprendemos em um sistema é muito mais difícil, né? Porque a gente conhece um sistema, eles conhecem outro, né? Então, essas eu acho que são as dificuldades, assim, esses conflitos geracionais, né?
Quando alguém fala assim, esses jovens, eu já olho assim, já tá, esses adolescentes, é difícil, né? Então, eu normalmente não falo difícil, é difícil, sim. Mas quanto mais a gente fala que é difícil, eu entendo que parece que piora, é negativo o negócio, né? E quando a gente para entender eles, a gente vê que não é tanto. E que a gente consegue chegar até eles, né? De outros formatos, mas a gente consegue. E você acha que a questão da relativização é uma coisa que afeta? Porque esses tempos a gente estava até refletindo no nosso último podcast que a gente bateu um papo sobre a questão da cultura pop adentrando o nosso meio. E até teve, né, aconteceu recentemente a galera aí, até antigamente, tatuagem, meu Deus do céu, agora tem galera na igreja fazendo tatuagem, né? Antigamente, meu Deus do céu, nem jogar futebol podia, né? Eu falo sempre essa brincadeira, assim, né? Que a galera também, televisão, não podia ver televisão, mas se você for ver o que passava no Brasil nos anos 90, realmente era uma tristeza. Não podia, eu também ia falar, né? Realmente, não tem como assistir televisão. Mas você acha que essa questão da relativização tá complicando mais? Porque antigamente era bem restrito. Hoje tá... Sim. Tá mais assim. Sim, com certeza. E eu acho que complica. E eu acho que outro fator também é que essa última geração que a gente tá falando, a geração Z, né? Já tem a Alfa, mas vamos falar da Z. Eles precisam ter propósito em tudo que eles fazem, sentido, né? Então, acaba que muita coisa que às vezes a gente quer que eles façam não tem sentido. Não tem... E a gente faz, talvez nem para nós tenha sentido. Mas a gente aprendeu o que tinha que fazer, né? Eles já não, eles querem fazer tudo aquilo que faça sentido para a vida deles, né? Então, isso é muito mais difícil, porque eles têm esse contexto que tudo é relativizado, né? Tudo tá certo ou errado, tudo pode ser. E também ainda tem a questão de que eles só vão fazer aquilo que para eles faz sentido, né? Então é outra abordagem, né? Enquanto nós fomos criados por aquela metodologia, ou aquela didática assim, você precisa fazer isso porque você precisa fazer, porque você é cristão e você precisa ler, você precisa ir para a igreja, você precisa fazer isso. Eles não. Se para eles não fizer sentido, eles podem ser cristãos, né? Mas se para eles não fizer sentido aquilo lá, eles não vão fazer, né? Então a abordagem com eles tem que ser muito mais de mostrar o valor daquilo, eles se sentirem parte daquilo, eles, né, aquilo ter um propósito para eles do que você simplesmente falar que eles precisam fazer, né? Sim, e pegaram nesse gancho aí da pergunta do Fábio, como é que tu enxerga essa relação da juventude hoje com a igreja, por exemplo? Será que mudou alguma coisa? Porque há um tempo atrás, a juventude ou a mocidade se relacionava de uma forma com a igreja, né? Hoje, como tu falaste, é muito acelerado, né? Como é que tu lida aí com essa galera da Jumap? Como é que eles enxergam essa relação com a igreja? Eles assim, ainda é importante para a juventude estar na igreja, congregar, né? Se relacionar com o corpo? Sim, eu acho que isso é outro desafio, né? Eu acho que se criou-se um abismo, não estou dizendo todo mundo, mas boa parte se criou um abismo muito grande entre jovens e a igreja, né? Então, acaba que os jovens muitas vezes não se sentem conectados à igreja e a igreja não se sente conectada aos jovens, né? É um desafio, é uma luta, mas eu acredito muito que é possível ter essa conexão, né? Sendo intencional. Eu acho que quando você é intencional e você busca ter esse relacionamento geracional entre as pessoas da igreja, né? A igreja abrir mão de algumas coisas, né? Pelos jovens e adolescentes. Os jovens adolescentes também abrir mão de alguma coisa, né? Porque às vezes o que parece, né? Cada um vive a sua vida e não tem contato. Isso é muito ruim, né? Quando às vezes você vê que você não conhece a tua igreja, você não conhece as pessoas mais velhas, né? E quando a gente olha, né, como pessoas mais velhas para eles, a gente tem que olhar muito como uma missão, né? Eu sempre falo para as pessoas mais velhas, os adolescentes não vão chegar e pedir para você, me ajuda. Ele não vai. Agora, se você chegar até nele, você
perguntar pra ele como é que ele tá, ou tentar fazer uma amizade, se relacionar, pode ser que um dia ele te procure, né? Um dia ele busca se abrir contigo, pedir ajuda, ou até fazer um discipulado com você, né? Mas acaba que às vezes cada um fica na sua, né? E aí como são duas vertentes muito diferentes, vamos dizer assim, de estilo de vida, né? Acaba se afastando. Aí muitas vezes os mais velhos olham, nossa, eu não consigo conversar com eles. Aí eles olham assim, ninguém gosta de nós. É verdade, Então, né? isso é um problema também, né? Entre igreja e a juventude, assim. Sim, é o que tu falaste, né? O Fábio tocou também no assunto do choque geracional, né? Quando a gente, por exemplo, a gente tem um culto principal, né? Trazendo pra nossa realidade da igreja. A gente tem um culto principal, que é o culto do domingo. A gente tem um culto de jovens, né? Que é uma outra Exatamente. linguagem, provavelmente uma outra liturgia, né? Sim. Feita especialmente ali para essa geração, né? Geração Z ou geração alfa, né? Que entende mais essa linguagem, né? É interessante que em 1 João 2,14, né? João vai falar sobre essa questão dos jovens serem fortes, né? Jovens, eu os escrevi porque sois fortes, né? Só que ele não fala somente disso, né? Quando a gente busca entender o que a Bíblia fala sobre os jovens. Ele fala que a palavra de Deus permanece em vocês, e porque a palavra de Deus permanece em vocês, vocês têm vencido o maligno, né? Eu acho que é muito disso que tu falaste, né? Falta a gente criar pontes, né? E se dialogar com essa geração, talvez um pouco mais acelerada, uma geração mais TikTok, uma geração mais algorítmica, né? Sim. E a gente precisa ter essa linguagem para poder se comunicar, né? Sim. Você falou de algo que eu tava refletindo esses dias, lembrando, né? Se a gente for observar o padrão bíblico que Deus estabeleceu para o povo de Israel, era a ideia que o mais jovem tinha que aprender com o mais velho, conviver com o mais velho, aprender com... Se a gente for observar o padrão de Jesus e os discípulos, Jesus era mais velho que a grande maioria dos discípulos ali. Então, era sempre os jovens aprendendo com alguém mais velho, mais sábio, com mais conhecimento do que eles. E se a gente não ter esse propósito, se a gente não for intencionado na nossa vida de igreja hoje em dia, isso não acontece. Aí vai acontecer isso. Chega no culto de jovens, é uma coisa. Aí o jovem fala, legal, só vou vir num culto de jovem aqui, não preciso vir no domingo. Sim. Que só os velhos vêm no domingo aí. Já... Só os velhos vêm na escola bíblica. Não é a minha geração. Só os velhos vêm na escola bíblica. A gente precisa mudar esse cenário. É verdade. Da EBD, né? É verdade. Trazer os jovens para EBD. A EBD, entender a palavra de Deus, né? A EBD é uma escola, gente. Sim. É uma escola, é como se fosse uma universidade. E a nossa EBD da PIB é o nível dos professores do ensino ali, é como se fosse uma graduação, assim, de teologia, gente. É muito bom. Os professores são bem capacitados, então a gente precisa fazer esse chamado pro jovem, né? Talvez fazer algo mais direcionado para eles, né? Sim. Ou fazer uma classe com outro horário, enfim, né? Pensando assim, 9 horas da manhã. Soltando aí, né? 9 horas da manhã, 9 horas da madrugada. Mas quando a gente pensa, eu acho, como igreja, eu acho que é muito importante a gente pensar como a nossa missão, né? Como igreja madura, cuidar e acolher essa galera jovem, né? Às vezes a gente acha que adolescente só anda com adolescente e jovem só anda com jovem. Isso é muito bom, mas eles precisam ter pessoas maduras, né? Conectando com eles, mostrando com maturidade o que Deus, né, quer para a vida deles. E falta muito. O que mais falta é líderes querendo discipular, querendo caminhar com essa galera, né? E às vezes a gente fala assim, é a igreja do futuro, né? Mas é a igreja que a gente já está preparando, né? Mas é a igreja de hoje. Eles são a igreja de hoje também, né? Então, é muito importante a gente pensar como igreja, né? Como que a gente consegue fazer mais parte da vida deles, assim. Porque a gente está formando os futuros líderes da nossa igreja, né? Se a gente deixar eles por conta, como é que eles vão saber o que é o melhor? O que é, né? O que a gente... A nossa bagagem, né? Então, é importante a gente estar com essa galera, mostrar para eles, né? Se você olhar, assim, na história, de geração em geração, o evangelho foi sendo passado. Por quê? Porque sempre alguém mais maduro ensinou os novos, né? E agora não é diferente. A gente precisa continuar ensinando a galera mais jovem, né?
como missão mesmo. Sim, lembrei agora, Fábio, sabe de quê? Que a gente sempre fala aqui no podcast. Ok. Engenheiros do Havaí. Eita aí, ó. Sabe que... Aí, tem uma música do Engenheiros do Havaí, né? Que é Terra de Gigante. Né? Nessa música lá, o Huberto Geisinger, né? O vocalista lá, ele fala um trecho muito interessante sobre juventude. Eu não sei se vale até hoje, mas na minha opinião ainda vale, né? Ele fala que a juventude... Eu não sei se a Neia concorda comigo, mas a juventude ainda é uma banda em uma propaganda de refrigerante, assim. Ele fala isso, né? A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Então, a gente às vezes entra em estereótipos sobre a juventude, né? Estereótipos que, às vezes, em vez de aproximar, afastam, né? Uhum. E, como a Neia falou, a gente, até mesmo no meio eclesiástico, a gente anda em tribos, né? Jovem com jovem, adolescente com adolescente, casais com casais, né? Casais andando com casais, né? E a gente precisa quebrar muros e construir pontes, né? De diálogo e ser mais relacional e mais intencional, né? Que é uma palavra que o nosso pastor Jacques adora falar, né? Precisamos ser intencionais. Com certeza. E que diferença isso faz, né, na vida, porque graças a Deus eu vejo na nossa igreja essa realidade da gente querer fazer isso, né? Dessa intencionalidade. E às vezes é jovem acompanhando jovem, um cego dando a mão pro outro cego, cai os dois juntos na mesma. Não, tem jovens muito sábios, tem, mas é raridade. É raridade. Pense em você alguns anos, não tô brincando, né? Mas eu olho pra mim alguns anos atrás e falo, igual a Neia falou, será que vai dar certo isso aí? Não sabemos, não. Mas o quanto que isso faz falta, né? Eu refletindo assim na minha vida, o quanto que faz falta ter alguém para dar um bom conselho quando você precisa. Um discipulador mais maduro, assim. Sim. Até no dia de qualquer idade faz falta, né? Para os jovens também, mas qualquer idade. Que sempre você vai precisar de alguém mais velho, mais experiente, que já passou por aquilo na vida, para poder te dar um toque, né? Te dar uma ajuda, né? Entrando já nesse assunto discipulado, realmente é importante para o jovem ter esse discipulado, né? E você falou também, né, que a Jumap faz algumas frentes de vocação, né, para poder auxiliar os jovens nessa vocação. E aí, como é que é? Você falou que tem para adolescente, tem para jovem também? Como é que são esses Só para adolescente. programas? Só para adolescente? Aí eles passam um ano online, no caso. Eles se encontram no retiro, no acampamento, o retiro que eles servem, né? No caso, esse ano eles se encontraram no Impacto. Serviram no Impacto, todo mundo junto, né? Esse ano a gente tá com uma turma de 22 adolescentes. Então, toda semana eles têm um encontro online e eles têm essas tarefas que eu falei, né? Uma semana eles lêem o livro, outra semana eles lêem uma parte da Bíblia e eles conversam. E outra semana eles assistem um vídeo sobre liderança. Então, tem um roteiro pro ano todo. E aí eles têm uma plataforma, né? Onde tem todos os conteúdos, eles precisam comentar lá. E aí eles se encontram online para conversar também. E aí também tem esse discipulado, né? Que é a mentoria, né? Que eles compartilham com o líder. Daí. E aí a ideia é que, né, a pessoa descubra a sua vocação, né? Todo mundo fala assim, vá pro seminário, mas nem sempre a pessoa vai pro seminário, né? Não, mas mais a questão de descobrir realmente a vocação que ele tem, né? Não é só o seminário, né? Sim. Entender a sua vocação, melhor dizendo. Não é que ele vai descobrir, ele já tem, né? Sim. Só precisa entender melhor. Verdade. Eu ia fazer essa mesma pergunta, né? Eu ia fazer a pergunta se a Neia acredita que os jovens ainda se sentem chamados pro ministério para ser missionário, ministério pastoral, assim. Como é que tu enxerga de dentro da Jumap? Ainda tem muito jovem que chega contigo e fala, pô, Neia, assim, eu tô sentindo de Deus que eu preciso ser um missionário, que eu tenho vocação para ser pastor. Chegam contigo, assim, jovens, adolescentes? Bastante. Assim, bastante pro nossa realidade. Eu não tô dizendo bastante, né? Mas é um bom número, assim. Uma vez era menos. A gente tinha menos, né? Uma coisa que eu tenho percebido, essa geração Z que a gente tem falado, eles estão muito mais animados e ativos
no ministério, né? Muito mais do que a geração passada, que seria a nossa, né? E então eles estão muito mais abertos, muito mais de se entregar, dispostos. Então, os vocacionados têm um bom número, assim. Eu vejo bastante gente respondendo à vocação ministerial, né? E realmente, assim, buscando fazer a diferença, fazer a vontade de Deus na sua vida, né? Essa é uma grande diferença que a gente tem percebido nessas novas gerações. Eles estão muito mais... eles se entregam muito mais para Deus, né? Talvez pelo emocional, né? Que isso pode ser uma influência também. Mas eles têm muito mais vontade de se entregar, de fazer a vontade de Deus, de buscar, de fazer teologia, né? De ir para missões. Muito mais do que, né, gerações anteriores. Mas talvez seja pela emoção, porque hoje em dia também tem muita coisa. Eles são muito emocionais, né? Ah, sim. Mas, por exemplo, num retiro, num acampamento, tem muito mais entregas, conversões, né? Coisas assim muito mais intensas do que uma vez, né? Então, a gente tem percebido muito... E nas igrejas também. A gente tem percebido muito, assim, esse avivamento mesmo, né? Na galera. Não é mais aquela igreja... aquela galera desanimada, né? É uma galera mais animada, mais pra frente, né? Galera mais fervorosa, né? É. Oh, legal. É bom saber essas coisas, assim, porque... Então, aí fica a questão, né? Ser missionário virou pop? Não tanto. É pop ser missionário hoje em dia, assim. Jovem ser vocacionado virou pop. Mas, por exemplo, o Wake Up, que é uma turma de vocacionados da Faculdade Batista Pioneira, né? O Wake Up esse ano tava com 22 alunos, né? Isso foi um recorde para eles. Que é os vocacionados que, né, que vão estudar 6 meses. Então, para eles, isso foi um grande número, né? Óbvio que tem muitos que vão fazer teologia sem passar por ali, né? Mas todos jovens novos que acabaram de fazer 18 anos e sentiram, né, de ir para seguir uma vocação, né, ministerial. Às vezes a gente só olha pro lado ruim da internet, né? Mas se a gente for parar pra ver... Existem muitos teólogos, muitos não, né? Mas bons teólogos fazendo um trabalho de boa influência na internet, né? Vide aí o que a gente sempre cita, Iago Martins, Pedro Plampona, galera do Bibotalk lá. Existe uma galera jovem produzindo boa teologia, né, na internet. Querendo ou não, isso influencia muitas pessoas, né? Muitas vidas. Eu acompanho o Iago Martins desde que ele tinha... Nem tinha nem 100 e poucos mil inscritos, assim. Era bem pouco conhecido. Hoje tá quase batendo 1 milhão aí. Querendo ou não, quanto de gente ele tem influenciado, né? Pro lado bom da coisa. Uhum. Sim, essa parte missional que a Neia traz é muito importante. Porque, assim, na minha caminhada cristã, né? Eu sempre pensei... Eu já pensei... Eu tenho irmãos que são pastores, né? Eu já, assim, me cogitei, cara... Eu quero ser pastor, assim. Quero ter minha profissão, né? Sou publicitário de formação, mas eu já me imaginei como pastor. Hoje eu já descartei essa ideia, né? Porque na minha cabeça, pastor... Não, pastor, vou preparar os sermões ali. Era pastor de gabinete, né? Eu tinha essa ideia, assim, essa questão do pastor idealizado, né? Pastor ali pregou no domingo, tá bom, vou pra casa. Não era o pastor que tem que pastorear a ovelha e tal, esse tipo de coisa. Mas o missionário... Eu acho muito importante a gente falar de missão na igreja. Até mesmo para desmistificar, assim, a visão do missionário. Porque o missionário, ele não tem uma moradia, assim, fixa, né? Caso... Depende muito do... Porque caso você é chamado para outro lugar, assim, Deus te convoca, você é chamado para fazer uma obra em outro lugar. Aí tem que largar tudo e ir embora, né? Não sei se essa é a vida do missionário. Isso não vai ser um problema, né? Não é um peso, né? Não vou carregar isso, né? Então a gente vê muito assim, não, pastor é legal, missionário já nem tanto. Normalmente é assim. Você já quis ser missionário, Fábio? Nem pastor. Cara, eu queria fazer teologia quando eu tinha... Acho que quando eu tinha 18 anos ali... mais ou menos. Agora tu não quer mais. Eu quero. Querer eu quero, mas a vida leva a gente por tantos outros caminhos que a gente fica pensando, né? Tipo, meu sonho de verdade,
sonho meu e da minha esposa era ir lá pro Palavra da Vida. Não sei se você conhece. Palavra da Atibaia? Vida. É, de Atibaia. Só que lá é uma realidade, assim, que é integral. A pessoa vive o tempo todo pelo dali. Meu sonho, se Deus falasse pra mim, vai. Eu ouvisse no meu ouvido, assim, falando, vai. Larga tudo e vai. Eu ia. Eu não tenho dificuldade de largar as coisas, mas eu tenho dificuldade justamente nessa confirmação. Justamente que talvez faltou na minha vida um trabalho de alguém me discipular e me ensinar pra ver o que seria a minha vocação. Eu passei por esse processo, né? Então, eu desejo passar, sim, por esse processo. Penso em fazer teologia. Não sei o que Deus quer que eu faça da minha vida. Mas vendo o que a Neia faz é bem legal pra gente ter essa nossa visão ampliada, né? Você mesmo pensou que, às vezes, missionário é só aquele que viaja pra fora, né? Mas não, Viaja pra missionário fora. é qualquer pessoa que esteja dedicando a sua vida a fazer um trabalho na igreja, né? Seja não necessariamente levando a palavra, mas com todo o resto ali. Eu conheço a Néia já há um tempo. A Néia fez decoração do meu casamento. É verdade. A Néia fez decoração do meu casamento. A gente se conhece há um tempo já. E assim, eu vejo a Néia dando testemunho de vida junto com ela. Assim, quanto que ela trabalha na igreja é admirável. Admirável Sim. mesmo, assim, de ver essa força motriz que a Néia faz na igreja, assim. O que você olha pra Néia na igreja, ela tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa. E missão é isso. Missão é isso. Missão é isso, né, cara? E era essa pergunta que eu ia fazer pra Néia, assim, se foi difícil pra ela, por exemplo, eu não sei, largar a matemática, largar a vida de professor. Alguém chegou contigo e falou, sei lá, Deus falou no teu coração, o Espírito Santo tocou. Claro, deve ter tocado, né? Pra seguir essa carreira de missionária. Mas tu teve uma tutela de alguém que chegou contigo e falou, olha, Néia, a missão é assim, ser missionário tem os seus percalços, tem ali os seus ônus, tem os seus bônus, seus prós, seus contras, né? É isso mesmo que tu quer pra tua vida? Não sei se Então. funciona assim. Vou largar tudo aqui, vou largar a matemática, viver da minha arte, viver da missão. Então, foi uma fase, assim, bem desafiadora pra mim, né? Eu tava em Floripa. Então, assim, eu nunca tive dúvidas Da vocação. da ali, vocação em chamado relação de a dar Deus. aula, né? Mas eu via isso muito como um chamado de Deus para dar aula, né? Então, eu via isso muito como um ministério, como uma forma de eu alcançar a vida dos meus alunos, né? Então, eu tentava muito me relacionar mais, conhecer mais meus alunos, ter um relacionamento mais, né? Para eu poder falar de Jesus para eles. Ah, tá falando da tua vida como professora de Isso, matemática, Isso, né? então eu sim. sempre vivi assim, né? Mas, paralelamente a isso, eu sempre fui muito envolvida em tudo, né? Na igreja, na Jumap. Então, tudo eu me dedicava muito, né? Tanto na igreja quanto na Jumap. E eu via isso também como meu ministério. Eu nunca tive dúvidas que isso era meu ministério, né? Servir, caminhar com pessoas, né? O que fosse preciso. Eu sempre olhava assim, se tem alguma coisa que precisa ser feita, eu vou fazer, né? Se veio até mim, então eu vou fazer, né? E aí, o que aconteceu? Estavam procurando alguém para trabalhar na Jumap. E aí, um certo dia, eu recebi esse convite, né? Foi de uma maneira bem inesperada para mim. Porque eu não tava almejando, eu não tava esperando, eu não tava contando com isso, né? Tanto que eu fiquei pensando, eu pedi um tempo para pensar, né? Para orar. E assim, eu realmente fiquei em crise com esse convite, né? Porque eu nunca tive dúvidas em relação a dar aula, né? Isso sempre foi meu campo missionário. E, cara, eu dava meu melhor. Eu amava fazer isso, né? Eu amo até hoje dar aula também. Só que, ao mesmo tempo, eu também amava o ministério da Jumap. Muito, né? A Jumap, é muito intenso. Então, você precisa ou amar ou você não vai gostar, né? E eu amava muito, assim, né? O ministério. Então, eu também queria fazer parte daquilo, né? E aí, quando eu recebi o convite, eu realmente fiquei em crise. Será que toda a vida eu entendi errado o meu ministério? Então, só pra entender, era o convite em tempo integral, né? Pra servir a Jumap, aí tu teria que largar o teu trabalho de professor e tal, pra servir. Isso, e sair de integral. Florianópolis também, né? Que era outro...
E aí eu orei, e uma das coisas que Deus falou muito ao meu coração, é que em ambos eu estava servindo e, né, fazendo minha missão. Mas aquele que eu ia conseguir fazer mais, né, com mais dedicação, eu estava tendo uma oportunidade de fazer mais e com mais dedicação, né? Então eu olhei assim como algo muito bom, porque eu amava servir, né? Eu estava na escola com o objetivo de servir. E então eu topei, porque eu pensei assim, cara, eu vou ter o tempo integral para servir ao reino, né? Então eu vou ter muito mais tempo e posso fazer, né, me organizar diferente. Então esse é o meu critério de escolha, né? No primeiro ano, eu confesso que foi bem difícil, porque eu gostava muito do contato com pessoas. Eu sou muito relacional, assim, né? Então, eu queria estar com... Eu chegava na sala de aula, eu conversava com meus alunos, eu perguntava sobre a sua casa, sobre a sua semana. E eu sempre tava. Então, em Curitiba, a gente chegou num escritório que é uma casa lá em Curitiba. Então, a gente ficava sozinhos, dentro das salas, assim, o dia inteiro, sem ver pessoas, né? Porque não é aberto atendimento ao público. Eu pirei o primeiro ano. Eu dizia, nossa, eu não tô encontrando pessoas não cristãs aqui, eu só encontro gente crente. E eu tava muito acostumada, né? Todo mundo que eu encontrava não era cristão, então eu via como uma oportunidade, né? E eu queria me relacionar com aquela pessoa porque eu queria, de alguma forma, falar de Jesus pra ela, né? E aí foi me acostumando, né? Agora eu já estou já vai fazer 9 anos, eu acho. E já tô, né, no escritório, trabalhando ali no dia a dia. Então, acostumei já, até demais, porque agora estou um pouco acomodada. Só me relaciono com cristãos, praticamente, né? Então, isso também me incomoda, às vezes, um pouco. Mas eu acostumei. Mas foi mais ou menos assim a história, né? De eu estar indo para Jumap, a minha transição. Legal. Muito bom. Te entendo um pouco disso, porque agora eu voltei a trabalhar de home office, e aí o desafio do home office é que eu tô ali, aí só vou pra igreja, só me relaciono eu tô pessoas, tipo home office, né? Tipo home office, então ela vai, fala com a pessoa na igreja. Mas às vezes é interessante a gente ter essa visão, né? Que a gente pensa, vou falar de Jesus só pra quem tá fora, mas às vezes quem tá dentro tá precisando tanto de Jesus quanto quem tá fora do mesmo jeito. A pessoa tá ali, aparentemente tá tudo certo, tudo bem, mas ela também precisa de uma palavra, né? Sim. Sim. E assim, né? Qual foi, assim, testemunho agora. Momento testemunho da Neia. Qual foi o momento mais marcante, assim, da tua vida servindo a Jumap, assim? Momento, assim, que tu falou, cara, é isso, eu tô fazendo a obra, né? Deus tá agindo aqui. Vidas estão sendo transformadas, né? Vidas estão sendo restauradas. Qual foi o momento, assim, que te marcou, assim? Foi ano passado. Teve vários, mas o do ano passado foi muito, muito. Foi num acampamento de adolescentes. Aquele acampamento deu muita coisa errada, assim, deu muita enchente. O Rio Grande do Sul, nos 2 anos, assim, tá com muita enchente, muito temporal, né? E logo no primeiro dia, na primeira noite, deu um temporal que derrubou todas as barracas. E aí, assim, a gente teve que botar todo mundo... E fica muita gente em barraca, mais ou menos umas 300 pessoas, né? Em barraca. Todo mundo a gente teve que levar pro ginásio, que é onde acontecem os cultos. Daí virou caos, porque eles dormiam à noite, arrumavam sua cama, de manhã tinha que recolher tudo, botar nas arquibancadas e virava salão de cultos lá embaixo. Ficou caótico, né? E choveu a semana inteira. Então, para um adolescente, para 700, 800 adolescentes, tá ali enfiado sempre no mesmo lugar, né? Chovendo, foi bem desgastante, assim, porque ninguém mais aguentava, sabe? Aquela chuva, tudo molhado. E aí, a noite da fogueira é sempre a noite mais esperada e a mais especial para nós, né? Para eles também. A noite, não te interrompendo, mas a noite da fogueira não queima a camisa do Dragon Ball lá, não. Já teve bola de fogo, tudo mais. Fire! E aí, também, aquela noite, a gente queria muito fazer fora, né? Que sempre é feito fora, no campo.
Mas por causa da chuva, tava naquela. Aí à tarde, a gente viu que o tempo não ia limpar, Uhum. porque a gente sempre fica naquela. Vamos ver, quem sabe limpa, né? E aí a gente viu que não ia limpar, e a gente tinha planejado fazer um tipo de programação, e tivemos que mudar tudo, porque ia ser dentro. A gente fez uma decoração, mudou o palco, botou central. E a gente estava querendo trabalhar... o tema do acampamento era War Zone, né? Era zona de guerra. Então, Sim. a gente estava... Aquela noite, a gente queria falar sobre lutas espirituais, né? É tipo videogame, assim, um trocadilho com videogame ali? É, isso aí. E aí, a gente quis falar sobre pornografia, vício, depressão, ansiedade, várias coisas, né? E aí, a gente deu um colar... Tinha um colar que a gente fez tudo baseado em militar, né? Então, sabe aquele colar militar? Sim. A gente mandou fazer, né? Mas era tudo surpresa nessa noite. Então, a gente mudou toda a programação por causa da chuva. E aí, a gente colocou alguns líderes que foram lá na frente dar um testemunho sobre aquela área, que já teve uma luta. Sobre pornografia, né? Todas as áreas. Violência sexual e tudo, né? E aí, foi muito forte aqueles testemunhos. E aí, foi o final, o pastor, né? Ele falou sobre o lema. A gente tinha, estamos em guerra, né? Esse era o lema do acampamento, estamos em guerra, né? Em guerra espiritual. Então, esse colar dizia, e todo mundo falava, estou em guerra, né? Porque tá lutando contra os seus pecados, né? E aí, no final, o pastor fez um apelo e ele falou sobre o tema, né? E foi assim, é de arrepiar. Mas assim, tinha metade dos adolescentes... Aí, todo mundo foi na cruz, que tinha as suas lutas, né? E era pra ir na cruz se ajoelhar. Mas assim, eu nunca vi tanto adolescente chorando no chão, né? Ajoelhado, assim, com a cara no chão mesmo. E orando e chorando por esse pecado, né? Querendo lutar contra os seus pecados. Aquilo foi, assim, pra nós, todos a gente saiu de lá muito emocionado, né? Chorando. Foi impactante, ele mexeu contigo, assim. Porque é muito bonito, né? Pra nós, a gente olha assim, a gente tinha trabalhado muito naqueles dias. Por causa do tempo, por causa da chuva, tudo era mais trabalhoso, né? Aí a gente saiu de lá renovado, né? Sim. Aí a gente sai de lá e fala assim, vale a pena cada esforço pra você ver um adolescente ajoelhado no chão, chorando pelo seu pecado, né? Sim. Querendo lutar contra o seu pecado. Vai valer a pena, né? Vai. Né, falando aqui, me emocionei, me deu saudade no meu tempo de Tu também se ajoelhou na cruz, assim? Eu não, na época, né, não era da igreja, de uma igreja batista, mas já participei de muitos retiros, assim, para adolescentes. E são bênção, oportunidades né? sensacionais, assim, da nossa vida, momentos que com certeza esses adolescentes e jovens nunca vão esquecer. Sim. Eles vão estar lá no futuro, lá na frente, vão lembrar, tava lá no acampamento da Jumap e aconteceu tal coisa que mudou a minha vida, sabe? E a gente vai passando os anos, sempre vem frutos, né? Eu tava em tal acampamento, o pastor falou aquilo, eu, né, mudei isso. Muita gente, assim, que é transformada. Eu me converti num retiro, né? Então, todo mundo tem alguma história, alguma coisa que marcou. Então, isso é muito legal, né? Sim, inclusive teve, acho que foi ano passado que os jovens voltaram, né? Jovens não, os adolescentes voltaram de um retiro, né? Feito pela Jumap. E eles deram testemunho lá aqui pra nossa igreja. E eu cutuquei minha esposa. Cara, olha que bênção isso, né? Lembrando, a gente recordou a nossa época de retiro também, assim. Como marca, né? Sim. E como eles... E é importante, né? Eles terem essas memórias. Sim, e como isso... Eles trazem isso pra dentro da igreja, né? Através de um testemunho marcante, né? Uhum. Legal. Fazendo essa ponte, né? Com Sim. a adolescência e a igreja, né? Realmente. Pra finalizar aqui, tem mais a última perguntinha aqui pra Neia, né? Assim, o que você diria hoje para um adolescente que está começando a fé e se sente deslocado? A gente falou muito sobre essa questão, né? Que a gente precisa ser relacional, a gente precisa ter esse contato com o adolescente, com o jovem, né? O que você diria hoje para um jovem, por exemplo? Um adolescente chegou contigo, né? Eu tô me sentindo meio deslocado,
eu não tô me encontrando no corpo da igreja, eu não tô me encontrando com a juventude ou com a mocidade, né? O que você diria hoje para um jovem, um adolescente que tá passando por esse momento? Depende o contexto, né? Se for alguém da minha igreja, da nossa igreja, né? Eu diria, conversa com o Kainan, ou, né? Pode Procura colar em mim. Ser líder, né? Ser discipulador ali direto. Eu tentaria fazer um link e ajudar essa pessoa a ter pessoas que eu conheceria, né? Para fazer um link. Eu acho que é importante ter esses links, assim, com pessoas chaves, né? Que vão incluir, vão caminhar com essa pessoa, né? Se fosse alguém de fora, que eu não conheceria, que eu não conheço e tal, muito a realidade, eu diria para procurar o líder, né? Conversar sobre isso, falar, colocar o que estava no coração, né? Eu acho que isso não é o normal de igreja e não pode ser, né? Se sentir deslocado, se sentir isolado. Normalmente você fica isolado porque você quer, mas se você não quer, não é o normal, né? A igreja não é para isso, não é pra gente se sentir isolado ou deslocado, né? Então eu diria para procurar um líder, orar também por isso, né? E também para pedir para Deus, né, e transformando o coração também, porque às vezes o jovem, o adolescente também é muito fechado, né? Às vezes a gente também precisa fazer a nossa parte de abrir o coração, de dizer assim, não, eu vou experimentar, ter experiências novas com outras pessoas que não é da minha idade ou que eu não me conecto tanto, né? Então, também se deixar ter, né, essas novas oportunidades de conhecer coisas novas. Sim, é uma questão de abertura, né? A gente brinca, assim, a gente fala, não, é panelinha. Não, se você acha que existe uma panelinha no seu grupo, faça parte dessa panelinha, né? Se envolva na panelinha, né? Não se sinta tão excluído assim, né? Mas eu até entendo isso. Já passei momentos de me sentir excluído, assim, em igreja, excluído, sabe? deslocado. Eu vejo isso e eu já tive a oportunidade de participar de igrejas diferentes e observar o que foi diferente de uma para outra que fez eu me incluir de uma forma melhor, né? Em uma das igrejas que eu fui, frequentei reuniões de jovens e simplesmente ninguém falou comigo. Eu ia, saía e era isso. Ou talvez tu precisava também falar com alguém, Ou né? precisava falar com alguém. Eu também tenho essa dificuldade, mas aí em outra igreja que eu fui... A gente que é mais tímido, a gente tem essa dificuldade, sim. Mas aí em outra igreja que eu fui, aconteceu uma experiência legal comigo que era domingo, não era nem culto de jovens, foi domingo à noite. Primeira vez que eu fui na igreja, domingo à noite e tal. O líder de jovens já me pescou assim com os olhos já e falou, vou falar com ele. Já chegou no final do culto, falou comigo, oi, tudo bem e tal. Vem na reunião de jovens, então... são dois trabalhos, né? O trabalho, às vezes, da pessoa de vencer a timidez e o nosso, né? De ficar com o olhar atento, né? Às vezes chega um jovem na nossa igreja, chega e ninguém vai lá falar com ele, né? E a gente pode fazer esse papel de ir lá falar, não sei o que, vem um culto de jovens, né? Para a pessoa se integrar melhor, né? E não deixar só pro líder, né? Sim, Porque às vezes a gente acha, o líder não foi falar. Sim. Às vezes tem esse sentimento de que isso é coisa do líder, né? Sim. Chamar, incluir. É isso. E agora vamos pro nosso momento final, né? O famoso quadro Tem Dica Aí, onde, né, os nossos convidados e a gente também apresenta dicas de qualquer material relacionado ao assunto. E aí, né? Eu sei que você citou um livro aqui, mas quais outros materiais você diria pra gente, assim, relacionado à juventude? Olha, eu indico muito um podcast. Não sei se vocês conhecem Creativice. Não, esse não. Creativice. Ele é do Marcos Madaleno. Ele é um pastor de jovens. O objetivo dele é a formação de liderança. Então, não é só para juventude, mas ele trabalha saúde emocional. Enfim, é um podcast assim, muito rico e é só focado em liderança e criatividade, né? Então, é muito bom, é muito rico. O Jesus Cop, eu acho que todo mundo conhece, né? Sim, esse sim. Mas eu indico muito pra galera assistir. Eu acho que ele consegue falar muito pro nosso público jovem, né? Então, ele tem bastante conteúdo muito bom. O Pedro Pamplona, que você já falou. Eu acho que ele também é uma grande referência do pastor de juventude, né?
Bom, ótima referência. E eu acho que é isso, assim, dos outros meio que a gente já conhece, né? O livro, esse Chamados para Criar, né? Ele trabalha muito sobre vocação, como que a nossa vocação, ela faz com que a gente seja criativo através da vocação, né? Então, é isso que eu tenho de indicação. E aí você, Álvaro, o que traz pra gente hoje? Meu amigo Fábio, nossa convidada Neia, audiência. Hoje eu trago 3 dicas, né? Olha aí. 2 da literatura e uma do audiovisual. A primeira aqui, né, um livro para nossa juventude, né? Você que acha que a juventude está perdida, né? A juventude não está perdida, né? Então, foi o que a gente dialogou aqui nesse podcast. O livro que eu trago é o livro do Rodrigo Bibo, né? O primeiro aí, O Deus que Destrói Sonhos. Olha aí, ó. Né? É um livro que fala... Um livro com linguagem muito acessível. Um livro bem curtinho, assim, que tu lê, assim... Em uma sentada, assim, tu lê esse livro. É um livro... Cara, é um livro delicioso, assim, de se ler. Eu li, a minha esposa comprou o livro, eu falei, cara, que linguagem acessível, que linguagem direta com a juventude, com os adolescentes, né? E serve para nós também, assim, como igreja, né? Porque a gente pensa muito, assim, nos nossos sonhos, né? Às vezes, a gente confunde que os planos de Deus, né, estão relacionados com os nossos sonhos, e às vezes não, né? Às vezes, o maior plano de Deus, na verdade, né, Deus, ele não está comprometido com os seus sonhos, né? O que Deus está comprometido é com a sua salvação, né? E a gente esquece isso, né? A gente fala, não, mas o meu plano é esse, Deus precisa abençoar, né? Então, o Rodrigo Bibo, ele vai desmistificar essa questão aí. Por isso que é um título, assim, meio pesado, né? Deus que destrói sonhos, né? Mas é um livro muito bom, assim, para a juventude. É um livro, assim, que... Eu fiquei impactado com esse livro, assim. É um livro bem legal. E o segundo livro é dele também, né? Como se tornar um cristão inútil. Esse ele vai falar sobre discipulado, né? Ele vai falar ali mais baseado em Lucas, né? Que às vezes a gente lê a Bíblia apenas para nós mesmos, né? A gente não comunga, a gente não discipula, a gente não compartilha essa palavra com outras pessoas. Então a gente muitas das vezes se torna um cristão inútil dentro da igreja, né? Mas o Rodrigo Bibo, ele vai trazer, como é que se fala? Ele não vai desmistificar, ele vai... Eu esqueci a palavra agora, mas ele vai alterar essa questão do sentido do inútil, né? Porque todos nós somos cristãos inúteis em algum ponto da vida. Então, ele vai trazer nesse livro, que é um livro recente de 2025, muito bom. E a última dica é um filme que está aí no cinema, né? A gente está gravando esse podcast, né? Eu não sei se ainda vai estar no cinema quando lançar o podcast, mas eu acho que sim, né? Vai passar um mês do filme. Esse filme, o Fábio sabe qual é, não sei se o Fábio sabe. É Superman. Ah, eu assisti. Por que eu vou indicar Superman? Né? A gente sabe, né, que Superman é um arquétipo meio que messiânico, né? O Superman, ele é um dos super-heróis, né? Talvez o mais poderoso de todos, né? E qual é as características do Superman que nos traz, assim, para perto do evangelho e do cristianismo, né? O altruísmo, a bondade, né? Se doar pelo próximo, né? Mesmo ele tendo todos os poderes, né? Sendo super poderoso, esse Superman, ele é vulnerável. Ele é o Superman que apanha para salvar um esquilo, para salvar uma criança, né? Até mesmo para salvar o seu próprio inimigo, né? Dando a cara ali, a tapa, né? Então, isso eu achei muito interessante. É um filme que fala muito com a geração atual, que a gente falou de geração alfa, geração Z. É um filme que resgata o solar, a esperança, né? A esperança no futuro. Então, e apesar de ter o arquétipo ali messiânico também, né? Que a gente sabe que Superman é baseado ali como se fosse um Jesus Cristo, né? Jesus tendo todo o poder, se doou pelo próximo, né? Tem várias passagens bíblicas, né? Que Jesus fala, assim, com os discípulos. Olha, se eu quisesse, anjos do céu viriam ao meu resgate, né? E mesmo assim, Jesus, não. A minha missão é essa, eu preciso morrer na cruz. Justamente para a nossa salvação. Então, o Superman tem muito esse arquétipo messiânico. Então, assista Superman, que é um filme muito bom.
Preciso assistir. Ainda não fui. Preciso assistir. É bem interessante, né? É interessante que esse Superman... a gente não tá acostumado com o Superman que apanha. Sim. Né? Que leva lá a apanha dos super vilões, né? A gente tava acostumado com aquele Superman do Zack Snyder, que era o Superman emo, sombrio ali, né? Que batia em todo mundo e tal. Não falo do Henry Cavill. Não, mas eu gosto. O Homem de Aço, pra mim, Eu gosto um também. filme tremendo. Eu gosto muito, cara. Sim, eu lembro, você falou de Superman, lembrei quando eu era criança, o primeiro filme do Superman que eu vi no cinema, foi o Superman O Retorno. Não sei se você lembra. Sim, é o de 2006, né? Bem antigo. Esse aquele da bala no olho. Isso. Esse daí foi bem legal. O primeiro filme que eu era mais novo, assim, Sim. né? Fui ver esse no cinema. Os materiais que eu tenho pra indicar, principalmente são de um pastor que impactou muito a minha transição de adolescência para a juventude, que foi o pastor Paul Washer. Não sei se com certeza vocês já ouviram falar. Ele tem um livro, O Verdadeiro Evangelho, se eu não me engano, um livro dele. E ele tem muitos vídeos no YouTube, se vocês pesquisarem ali, falando acerca sobre namoro também, que é um assunto que jovem sempre gosta de saber, né? E ele tem materiais, assim, pontuais ali sobre vídeos sobre namoro na internet que me auxiliaram muito a abrir os olhos na juventude para entender o que era um casamento, o que era um namoro, né? Qual que é o objetivo principal de um relacionamento dentro, né, do cristianismo, dentro de ser crente. Qual que deve ser o meu objetivo a namorar alguém, né? E fora os materiais dele falando sobre o evangelho, que são materiais de fácil leitura também. Tem pregações e muito, muito bom, assim, impactou muito a minha juventude. O Iago também tem um de namoro. Tem. Fogo no Parquinho. Esse eu tenho que ler. Esse é bom, hein? É bom. É polêmico. Inclusive, a gente tava conversando, né, Fábio? Do Fogo no Parquinho, que a gente tá querendo fazer um Pib Talk resenha. Em breve, novidades. Namoro cristão. Em breve, eu vou ler, só pra entender o que era. Ele é bom, mas... Tem umas, né? Como sempre, o Iago com umas pimentinhas ali. Iago. Né, quero agradecer muito a sua presença aqui, por estar com a gente nesse bate-papo, por ter passado pra gente sua experiência. Quero deixar esse espaço para as suas considerações finais ali. Quiser deixar uma última mensagem, uma última frase aí que você quer que fique marcante na cabeça das pessoas. Legal. Não pensei numa frase, né? Mas eu acho que a nossa maior missão hoje são as novas gerações, né? Da igreja. Então, eu queria que todo mundo entendesse isso e pensasse como que eu posso ser relevante ou fazer a minha parte com as novas gerações, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Como você pode fazer parte disso, como você pode fazer diferença para as novas gerações. Muito bom. Muito bom. E quero pedir para você, nosso ouvinte, que nos acompanhe nas nossas redes sociais, nosso Instagram, o nosso YouTube e também no Spotify. Continue acompanhando os nossos conteúdos. E você que é jovem, temos uma igreja de braços abertos para te receber aqui em Blumenau, a primeira igreja batista pioneira, que está pronta para te acolher e fazer você ser parte dessa juventude com a gente, fazer você ser parte da Jumap, para te receber num acampamento, num congresso, para que você tenha mais e mais experiências maravilhosas com Deus. E é isso. Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima e até que ele venha. Até mais.